Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem e eu espero que vocês também estejam bem. Sejam bem-vindos à nossa aula de matemática de hoje. E a nossa unidade temática hoje é álgebra. E o tema da nossa aula é resolução de situações, problemas que envolvem a divisão. Eita, professora, mas a senhora falou. E ainda eu não sei o que é que a gente vai ver hoje na nossa aula. O que a gente vai estudar hoje na nossa aula é basicamente a resolução de probleminhas que envolvem a divisão. E aí, no decorrer dos probleminhas, nós vamos aprender um pouquinho sobre a divisão. Vamos ver as ideias de divisão, os princípios básicos e aprender o início da divisão, tá certo? Isso é muito fácil, muito simples, com calma, a gente desenrola isso. Então, vamos começar. A primeira coisa que a gente precisa entender são as ideias da divisão. E aí, quando eu falo das ideias de divisão, é quando eu leio aquele probleminha e ele já me traz uma ideia. E aí, quando eu leio o probleminha e ele tem a ideia de repartir igualmente certos dados, e aí eu já sei que quando eu vou repartir, eu vou dividir. Então, eu já sei que eu vou precisar fazer uma continha de divisão. Tá certo? Então, preste atenção nesse probleminha aqui. Paula comprou 15 acerolas. Ela vai reparti-la igualmente entre 3 sobrinhos dela. Quantas acerolas cada sobrinho receberá? Ó, preste atenção no probleminha, vê lá na palavrinha quando ela fala assim, reparti-las. Quando eu reparto, eu divido. Então, se eu vou dividir, eu já sei que é um probleminha de divisão. E aí a gente precisa fazer alguns passos. O primeiro passo é planejar. O que é planejar? É isso que a gente fez agora. É ler o probleminha, entendê-lo, para a gente poder saber como é que vai resolver isso. E aí no nosso planejar, você precisa repartir igualmente 15, no caso acerolas, por 3, tá? Que são a quantidade de sobrinhos. Ou seja, você vai precisar efetuar a divisão. 15 por 3. Preste atenção nesse sinalzinho aqui, ó. Tá vendo que tem um tracinho no meio com 2 pontinhos? Esse é o sinal de divisão, tá certo? E aí, depois que você leu, que você entendeu a ideia, que você planejou, você vai executar, você vai botar em ação. Como essa é a nossa aula inicial, dos nossos princípios básicos de divisão, então eu vou começar bem do início mesmo. Então, professor, eu ainda não sei como é que eu começo. Primeiro eu vou desenhar as maçãs. E aí eu desenhei 15 maçãs aqui em cima, tá certo? Peguei os sobrinhos e botei aqui embaixo. São 3 sobrinhos e 15 maçãs. E aí eu começo. Dou uma maçã para um sobrinho, dou uma maçã para outro. Dou uma maçã para um, uma maçã para outro. E vou distribuindo as maçãs igualmente, tá? De um por um. E aí a gente depois, a gente conta quanto cada sobrinho recebeu de maçã. E todos têm que receber a mesma quantidade. Por quê? Porque a gente vai repartir igualmente. Então, veja só, o primeiro sobrinho, ele recebeu 5 maçãs. O segundo sobrinho recebeu 5 maçãs também. A terceira sobrinha aqui, a menininha, também recebeu 5 maçãs. Então, a gente já viu que quando saiu distribuindo, conseguiu dividir igualzinho. E aí eu trouxe algumas perguntinhas para ajudar a gente. Quantas acerolas serão distribuídas? Quantas acerolas a gente fez? A gente fez aqui, ó, 15, tá certo? Então, a gente vai lá e escreve 15. Entre os sobrinhos, quantos sobrinhos a gente tem? A gente tem 3 sobrinhos, não é isso? E quantas acerolas cada sobrinho receberá? E aí a gente já contou quanto cada sobrinho recebeu, e cada sobrinho recebeu 5 acerolas, tá certo? E aí, sobrou alguma? Não, né? Não sobrou nenhuma maçã. Todos receberam 5 maçãs, tá? Então, aí a gente tem 15 acerolas, 3 sobrinhos, cada sobrinho recebeu 5 acerolas. E aí a gente diz que 15 dividido por 3 vai ser igual a 5.
Na frase de cima, você tem o símbolo da divisão. Aqui embaixo você tem escrito por extenso, tá certo? Então, só para a gente frisar, 15 dividido por 3 vai ser igual a 5, tá certo? E aí eu quero verificar. Professora, eu lembro que a senhora na aula de adição e subtração falou que tem as continhas inversas, né? Então, a continha inversa de verificação da divisão é a multiplicação, certo? Então, para eu conferir, para eu saber se a divisão está correta, eu faço uma multiplicação. E como é que eu faço? Eu vou multiplicar esses dois números aqui para poder dar esse. Então, eu vou lá e pego. O cálculo de 15 dividido por 3 está correto, pois 3 vezes 5 é igual a 15. Então, quando você está fazendo a divisão, você precisa ter consigo também as tabuadas de multiplicação, tá certo? Se você ainda não sabe de cor, faz num papelzinho e mantém ela do seu lado para você ir conferindo. Então, quando eu quiser verificar, eu faço uma multiplicação. Eu pego os dois numerozinhos daqui e multiplico e tem que dar o daqui, tá certo? Então, 3 vezes 5 é igual a 15. Por isso que a nossa divisão está certa. Ó, cada sombrio receberá 5 acerolas, que foi o nosso resultado final. Agora a gente precisa ter a ideia de medida. Quantos grupos podem ser formados e quantos cabem? Preste atenção nessas frases, porque normalmente, quando vem um probleminha, vem uma dessas frases, tá certo? Você decorando, você assimilando, já fica muito mais fácil. Então, pega aí esse probleminha que a gente vai treinar mais um pouquinho. Ó, agora a gente precisa pegar a ideia de grupos e de quantos cabem, tá certo? 12 crianças se organizaram em grupos de 3 crianças. Quantos grupos foram formados? Ó, eu tenho 12 crianças e aí 3 crianças se juntaram, fizeram um grupo. 3 crianças se juntaram, fizeram outro grupo. 3 crianças se juntaram, fizeram outro grupo. E assim até as 12 crianças terem feito seus grupinhos. E aí eu preciso entender como é que eu vou pensar nisso, né? Como é que eu vou planejar nisso? Então, para ajudar visualmente vocês, já tem aqui na imagem os grupinhos com as crianças, tá certo? Isso aí é só para você visualizar e você entender um pouquinho. Então, a gente precisa compreender, a gente precisa planejar, tá certo? Você precisa saber quantos grupos de 3 crianças foram formados com as 12 crianças. Ou seja, quanto cabe de 3 dentro do 12? Quantas vezes o 3 cabe dentro do 12? Olha aí o paralelo com a multiplicação. Eu quero saber quantas vezes o número 3 cabe dentro do número 12. E aí a gente vai seguir fazendo o nosso planejamento. E aí eu preciso fazer o quê? Dividir 12 por 3, tá certo? Efetuar essa divisão. E aí, como é que eu faço? Eu trouxe para ajudar, além dos desenhos, eu trouxe na forma da gente mesmo desenhar, tá certo? Então, desenhe 12 tracinhos para representar as crianças. Em seguida, contorne os tracinhos formando os grupos de 3. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente primeiro faz os tracinhos. Cada tracinho desse é uma criança, tá? Você imagina que é uma criança. E aí, a cada 3 crianças, eu vou e circulo. Pego 3 crianças e circulo para ver quantos grupos eu fiz. Então, eu circulei o primeiro grupo, o segundo grupo, o terceiro grupo e o quarto grupinho, tá certo? Então, eu tenho dentro do número 12 o número 3 4 vezes, tá? E aí a gente vai ver isso mais na frente um pouquinho. Quantas crianças se organizaram em grupos? Quantas crianças eu tinha para fazer os grupinhos? Tinha 12 crianças. Quantas crianças há em cada grupo? Ó, cada grupo precisava ter 3 crianças, né? E a gente escreve 3 crianças. E quantos grupos eu formei, né? Quantos eu circulei aqui, ó? Eu fui lá e circulei 4 grupos, né?
E aí, sobrou alguma criança? Ficou alguma criança de fora? Não, né? Então, todas as crianças estão em seu grupinho. E aí, com isso, a gente diz que 12 dividido por 3 vai ser igual a 4, tá certo? Porque eu peguei o número 12, dividi aqui, ó, nos grupinhos e acabei formando 4 grupinhos, tá? E aí, só para lembrar, aqui eu tenho o símbolo da divisão e aqui por extenso. Então, 12 dividido por 3 vai ser igual a 4. Ah, professora, mas como é que eu sei que está certo? Ó, a gente sabe que está certo quando a gente faz a verificação. E para fazer a verificação, eu preciso multiplicar, tá certo? Então, o cálculo de 12 dividido por 3 é igual a 4. E está correto, pois 4 vezes 3 é igual a 12. Ou seja, eu tenho 4 grupos de 3 crianças e são 12 crianças no total. E aí ele pede para você completar aqui essas frasezinhas, tá? E aí foram formados quantos grupos? Foram formados 4 grupos. E os grupos de 3 crianças. E não sobrou nenhuma criança. Ah, professora, eu ainda estou meio na dúvida nesse negócio da multiplicação. Ó, você vai lá na sua tabuadinha do 3 e vê um número que multiplicado por 3 vai ser igual a 4. Qual é o número que multiplicado por 3 vai ser igual a 12? E aí, eu tenho o número 4, tá? O número 4 multiplicado pelo número 3, ele vai ser igual a 12. A mesma coisa é 3 multiplicado por 4, que vai ser igual a 12, tá certo? E aí, você precisa ter a tabuadinha perto de você, porque aí você só olha e já vê o resultado. Aí agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais essas explicações da multiplicação e da divisão, tá certo? Preste atenção. Observe os vasos com as flores e depois respondam as questões. Eu tenho aí vasos, tá certo? E eu tenho flores nesses vasos. A gente pode dizer que tem grupinhos, né? Que nem aquele das crianças, né? Eu tenho os vasos e eu tenho os grupinhos. E aí eu tenho uma perguntinha. Quantas flores há no total? Nessa situação, que multiplicação como resultado do número total de flores? Ó, primeiro eu preciso saber quantas flores eu tenho no total. Eu preciso contar essas flores daqui, 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 daqui. Cada jarro tem 6 flores. Então, quando eu somo 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, eu vou ter 30 flores. Então, aqui eu vou ter 30 flores. E qual é a multiplicação que eu posso fazer que representa esse total de flores? Essa é a segunda pergunta. Eu posso fazer a quantidade de jarros vezes a quantidade de flores. E aí eu vou ter 5 vezes 6, que vai ser igual a 30. Ou 6 vezes 5, porque não tem importância, né, gente? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, tanto faz ser 5 vezes 6 ou 6 vezes 5. O resultado é 30, tá certo? Agora, preste atenção. Podemos dizer que as 30 flores estão divididas igualmente entre 5 vasos. Nessa situação, que divisão temos resultado o número de flores de cada vaso? Ó, ele diz aí que eu tenho as flores divididas no vaso, né? Nos 5 vasos. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a divisão, a gente vai pensar no cálculo. E qual é o cálculo? Qual é a divisão que eu posso fazer que dá esse resultado das 30 flores? Ó, eu vou pegar as 30 florezinhas aqui e na imagem mesmo ela já diz que ela está dividida em 5 jarros, né? E aí, ó, a gente faz aqui a nossa divisão. 30 dividido por 5 vai ser igual a 6. E aí eu já sei que na multiplicação, na hora de verificar, 5 vezes 6 vai ser igual a 30. E a mesma coisa é 6 vezes 5, né? E aí, se eu quiser dizer em forma de divisão, eu faço assim, 30, que é a quantidade total de flores, dividido pela quantidade de jarros. Podemos dizer também que essas 30 flores estão distribuídas em vasos com 6 flores.
Cada uma nessa situação podemos dividir e tem como resultado o número total de flores. Ele quer basicamente a mesma coisinha, né? Só que aí ele já deu o número 6 como o número que vai ser dividido, né? Então aí a gente faz 30 dividido por 6, que vai ser igual a 5. Por quê? Porque 6 vezes 5 é igual a 30, tá certo? Lá na nossa multiplicação. Vamos continuar. A gente precisa entender os termos da adição, da divisão. Lembra que eu já falei dos termos da adição, da subtração? E aí agora a gente vai falar dos termos da divisão. Eu tenho um símbolo, né? Que aí eu digo que se chama dividido. Quando eu falo esse símbolo, eu falo dividido. E a divisão é a operação inversa da multiplicação. Por isso que toda vez que eu faço a divisão, para saber se a continha está certa, eu vou lá e faço a multiplicação, tá certo? E aí, eu já trouxe uma coisinha um pouquinho mais diferente, já um pouquinho mais avançada, que é a divisão que a gente faz de forma por extenso, vamos dizer assim. Eu tenho um número aqui, que é o número que a gente vai dividir, e aí eu chamo o número de dividendo, que é esse número daqui, e o número pelo qual eu vou dividir, eu chamo de divisor, tá? Temos o quociente e o resto, que é o resultado desse sobrou ou se não sobrou. Então, quando eu tenho 72 dividido por 9, o resultado vai ser 8. Por quê? Porque 8 vezes 9 vai ser igual a 72, tá? E aí eu repito o 72 aqui e faço uma subtração, porque se tivesse mais números aqui, a gente continuaria a divisão. Mas aí é uma coisa que a gente vê nas aulas um pouquinho mais pra frente, tá certo? Vou ensinar você agora como é que a gente faz esse tipo de divisão. Presta atenção. Alberto resolveu embalar 18 limões da quitanda dele em saquinhos de meia dúzia. Lembra que meia dúzia é igual a 6, né? Em cada um deles. Quantos saquinhos ele vai usar? Então, eu tenho 18 limões para dividir em saquinhos de meia dúzia, de 6, tá? Então, eu tenho a divisão aí, 18 dividido por 6. E aí, eu vou escrever ela aqui, ó. 18, aí, dividido por 6. Eu quero saber qual é o número que multiplicado por 6 vai dar 18. Então, você pega a sua tabuadinha aí do 6, de multiplicar, e olha lá qual é o número que multiplicado por 6 eu vou dar 18. Então, eu olhei lá na tabuada, professora, e vi que 3 vezes 6 vai ser igual a 18. Então, eu vou e escrevo 18 aqui embaixo. Boto o sinalzinho de menos para fazer a subtração. E aí, eu termino a continha quando eu faço 18 menos 18, vai ser igual a 0. Então, isso aqui significa que essa divisão não deixou resto, não sobrou nada, tá certo? Então, 18 dividido por 6 vai ser igual a 3. E aí, a gente completa aí a nossa frase. 18 dividido por 6 igual a 3, pois eu vou ter 3 vezes 6, que vai ser igual ao 18, tá certo? Lembra, eu vou olhar na tabuadinha do 6, qual é o número que eu multiplico por 6, que vai dar 18, tá certo? E aí a nossa resposta é que Alberto vai usar 3 saquinhos e que não sobraram nenhum limão, tá certo? E aí ele vai ter 3 saquinhos com 6, 3 saquinhos com 6 e outro saquinho, que é o terceiro saquinho, com 6 limões dentro, tá certo? Então, gente, essa daqui foi a nossa aula de hoje, né? Foi o que nós aprendemos, foi as resoluções de situações, problemas que envolvem a divisão. Essa é a nossa referência de hoje e essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido um iniciozinho da divisão. Ficou com dúvida? Leva lá para a sua escola, pergunta ao professor que ele vai te ajudar com certeza, tá certo? Revise as aulas, acesse o nosso canal do YouTube e até a próxima.